despertarão. Um dia não iremos mais chorar. Um dia nós não iremos questionar. Um dia a tristeza não irá existir. Com que foi machucado, sofre e esta dor nos joga na escuridão. Oh, mas quando o Pai aparece, as lágrimas enxuga com amor. Um dia não iremos mais chorar. Um dia nós não iremos questionar. Um dia a tristeza não irá existir. Não teremos mais tristeza. Um dia não iremos mais chorar. Um dia nós não iremos questionar. Um dia a tristeza não irá existir. Um dia nós não iremos mais chorar. Um dia nós não iremos questionar. Um dia a tristeza não irá existir. Vamos estudar. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. Como o pastor já anunciou, hoje o que acontece com uma pessoa após a morte? E onde estão os mortos? É isso que nós vamos estudar hoje. É um assunto que praticamente interessa a todos. Eu sempre gosto de começar com alguma ilustração. E eu me lembro da ilustração de um homem que estava desesperado. E ele foi se aconselhar com um ancião, um homem mais vivido. E ele dizia que ele estava perdido, não tinha mais jeito para a vida dele, que ele estava pensando em dar um fim na vida dele, que não havia mais salvação, ele havia ido muito longe nos erros que ele cometeu, e ele estava ali profundamente deprimido e perguntava o que ele deveria fazer. E o ancião parou e disse assim: olha, eu já vou conversar com você sobre esse assunto, mas você me ajuda numa coisa? E ele estranhou e falou: pois não. Ele disse: olha, ali tem um poço, eu preciso pegar um pouco d'água que está lá embaixo, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso que você amarre uma corda na minha cintura. Era um homem muito forte, né? Que estava conversando com ele. Amarre uma corda na minha cintura, eu vou descer, e depois que eu conseguir encher o balde com água, você me puxa, por favor, do poço. E o cara, sem entender muito aquilo, né? Ele queria era um aconselhamento, falou: tá bom, eu te ajudo. Amarrou a corda na cintura, fez aquele ancião descer, e quando ele começou a fazer força para puxar,
Aquilo ficou duro, ele não conseguia puxar o outro para cima. Um cara forte falou, o que está acontecendo? Ele é mais leve. E fazia força e não conseguia. A corda não mexia. Aí ele foi se aproximando da beirada do fosso, puxando a corda com toda a força. Quando ele chegou na beirada, que ele olhou lá para baixo, aquele homem idoso estava agarrado fortemente a uma pedra, segurando com toda a força. E conforme ele puxava, o homem continuava agarrado. Aí ele disse assim, escuta, você está de brincadeira comigo? Solta a pedra para eu poder te puxar, rapaz. Aí o outro continuava agarrado, disse assim, puxa com força. E ele fazia força, dizia, para de brincadeira, vai, solta a pedra para eu te puxar. Você está brincando? Aí ele disse assim, tenta mais uma vez, com toda a sua força. Ele fez toda a força e não conseguia puxar o outro agarrado à pedra. Aí ele acabou se soltando, subiu, quando chegou lá em cima ele disse assim, olha, eu fiz isso de propósito só para ensinar uma coisa para você. Você está agarrado aos seus pensamentos, às coisas que você acredita, às suas filosofias de vida, e você vem me perguntar aqui o que fazer, como resolver, como você solucionar os problemas da sua vida. O que eu quis mostrar para você é que enquanto você estiver agarrado a essa pedra e você não se soltar, não há o que fazer por você. Solte as suas filosofias, as suas convicções, se desapegue disso para que alguém possa trabalhar com a sua mente e o seu coração. Se você continuar agarrado naquilo que você acredita, ninguém pode fazer nada por você. E às vezes isso acontece conosco. Temos algumas crenças que nós aprendemos desde a infância e a gente fica agarrado a essa pedra, não solta de jeito nenhum e queremos que Deus faça alguma coisa conosco. E ele fica ali puxando a corda, ele diz, olha, Mauro, Pedro, Paulo, se você não soltar essa pedra das suas convicções pessoais, particulares, se você não, como é que eu posso revelar para você a verdade? Se você ficar agarrado naquilo que você acredita e não solta. Então há pessoas que querem se relacionar com Deus assim, elas têm uma convicção. Aí não há nada que se possa dizer a elas que possa convencê-las, porque elas ficam agarradas à pedra e não soltam. E essa noite nós vamos mostrar como é preciso, às vezes, nós nos desapegarmos daquilo que nós acreditamos para poder acreditar no que está escrito aqui. Porque a verdade, o que vale para a minha vida e para a sua, é o que está escrito aqui. E não o que eu aprendi do meu pai, do meu avô, da minha avó, da minha família. Aquilo lá não... A palavra de Deus é maior. E para que a palavra de Deus entre na minha mente, eu preciso me desapegar das minhas crenças pessoais. O assunto dessa noite tem muito a ver com isso. Então, você não veio aqui saber o que eu penso a respeito do tema, ou o pastor, ou esta igreja pensa. Você não veio aqui para isso. Você veio aqui para saber o que é que a Bíblia diz a respeito do que acontece com os mortos. Não foi para isso que você veio aqui? Você está interessado na palavra de Deus, não na minha convicção pessoal. E é isso que nós vamos fazer. Não interessa o que eu penso, o que acha essa igreja. Interessa o que nós vamos ler. As respostas estão aqui e somente aqui. Não vale nenhum outro livro. Só vale este aqui. Essa é a regra do nosso curso. Então, Gênesis capítulo 2. Para nós entendermos o que é a morte, o que acontece após a morte, é necessário primeiro a vida. Se eu não entender o que é a vida, eu não vou conseguir entender o que é a morte. Então vamos ver. Primeiro, o que a Bíblia relata sobre a vida? Como ela foi formada, do que se constitui a vida. Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse verso é muito importante, porque diz que Deus pegou o pó da terra, ou o barro, essa é a matéria-prima da qual nós somos feitos. Fez um boneco de barro. Um boneco de barro sem vida. Isso qualquer um pode fazer. Eu posso pegar o barro e fazer um bonequinho. Agora vem a parte divina da criação. Diz que Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro o fôlego da vida. E aquele bonequinho de barro, ao receber o fôlego de Deus, ele tornou-se uma alma vivente, um ser vivente, uma pessoa. Portanto, do que é constituída a vida? De dois elementos. Sem esses dois elementos não existe vida. O primeiro é o boneco de barro, o pó da terra. É um elemento para se fazer a vida, que Deus usou. O outro, e o fundamental, e o principal, é o sopro de Deus.
A junção desses dois elementos cria vida. Um ser como nós, que pensa, que ouve, que fala, que enxerga, que tem sentimentos, que chora. Um ser. Então, a primeira conclusão que nós temos que ter na nossa mente. Não existe, guarde isso, não existe possibilidade de vida sem a junção dos dois elementos. Não há como ter vida. Só no boneco de barro não há vida. E só no sopro, sem o boneco, também não há vida. A vida é resultante dos dois elementos. Eu vou explicar isso melhor. Vamos dar um exemplo mais prático. Imagine que eu tenho aqui pregos e madeira. Pregos e madeira. Dois elementos. Imagine que eu comece a juntar as madeiras com os pregos e eu forme uma caixa. A caixa é formada das madeiras com os pregos. Eu uno as partes e transformo aquilo numa caixa. A caixa só existe quando os pregos e as madeiras estão unidos. Sim ou não? Lógico. Antes eu só tinha prego e madeira. Eu não tinha caixa. Depois que eu uni os dois elementos, eu passo a ter uma caixa. Isso é a vida. O que vem a ser a morte? Vamos ver. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes 12 vai responder para nós o que vem a ser a morte. Eclesiastes 12, verso 7. Eclesiastes 12, 7. Posso ler? Encontraram? Vou ler. Eclesiastes 12, verso 7. Diz assim: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O que vem a ser a morte? Exatamente o processo inverso da vida. Esse fôlego de vida, quando você vai lá no original, esse texto lá no Velho Testamento foi escrito em que língua? Hebraico. A palavra que você vai encontrar no hebraico para sopro, fôlego de vida é ruach, que quer dizer sopro, ar, espírito. Interessante, porque biblicamente espírito, segundo a Bíblia, quer dizer sopro, fôlego de Deus. Não quer dizer o que se ouve aí fora. Porque aí fora se ensina que espírito é alguém que está vagando por aí, que se comunica, que fala. Segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, espírito é sopro. Espírito é isso na Bíblia. Então, isso que se diz aí fora, de acordo com a Bíblia, tremenda tolice, besteira. O que é a morte? A vida é a junção dos dois elementos. A morte é a separação dos dois elementos. Então a Bíblia diz assim, ó, o pó volta à terra de onde veio, e o espírito, o fôlego, volta para Deus de onde veio. Separou os dois elementos. O espírito volta para onde veio, e o pó volta. E aí acabou a vida, não tem mais vida. Pergunto, se eu pegar essa caixa que eu tinha feito, com o martelo, arrancar os pregos e separar os pregos das madeiras outra vez, eu continuo tendo uma caixa? Mas tem gente que diz que existe uma caixa que fica aqui, ó, voando em algum lugar. Tem uma caixa aqui nesse ambiente aí que se comunica, que conversa com alguém. Tem cabimento isso? Segundo a Bíblia, quando você desuniu os dois elementos, não existe mais vida. Não existe mais um ser que pensa, que fala, que se comunica, que age. Foram separados. Pó voltou para a terra. Quando a gente morre e não vira pó, se você abrir o caixão lá depois de algum tempo, o que você vai encontrar? Cinzas e ossos. Pó. E o fôlego, para onde foi? Voltou para Deus. O espírito está com Deus. Do mesmo jeito que ele veio, ele voltou. Está lá com Deus. Aí então surge agora uma pergunta. Como eu já sei que não existe mais vida, porque a vida é o resultado dos dois elementos, então 1 mais 1 igual a 2. Se eu tirar um dos elementos, 1 mais 0 é igual a 2? Faltou um dos elementos, eu não tenho mais vida. Ora, esse espírito que voltou para Deus, que é o fôlego, agora vem a próxima pergunta. Esse fôlego fala, pensa, age, se comunica? Vamos deixar a Bíblia responder? Você está em Eclesiastes 12, volta uma página ou duas, Eclesiastes 9. Deixa a Bíblia responder. Eclesiastes 9, verso 5. Eclesiastes 9, 5. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos
O que diz aí? Não sabem coisa nenhuma, não têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Verso 6. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já morreram. Já não tem, preste atenção, os mortos já não têm parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse espírito que voltou para Deus, segundo a Bíblia, que não é um ser pensante, não é uma entidade autônoma, capaz de existir fora do corpo. Percebe? Não há possibilidade de haver vida fora do corpo. A vida só existe no corpo. Esse sopro que volta para Deus, segundo a Bíblia, olha quantas informações. Primeiro, diz que os vivos, nós, sabemos que nós vamos morrer. Se tem alguma coisa que eu e você temos certeza, é que um dia nós vamos morrer. Isso é a coisa mais certa que existe. Você conhece alguém que nunca morreu? Nós vamos morrer. Agora, a Bíblia diz, os mortos não sabem coisa nenhuma. E eles dizem aqui, não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos não têm nenhuma participação no mundo dos vivos. E eles não sabem coisa nenhuma. Segundo este verso bíblico, nós vamos ver outros. Segundo este, por enquanto, é possível dizer-se, depois de ouvir essa declaração da Bíblia, que eu conversei com a minha mãe, que morreu, que eu conversei com meu pai, que a minha avó veio falar comigo. É possível, de acordo com essa declaração, é possível. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma e não têm participação no mundo dos vivos. Como é que eu posso ter contato com um morto? Biblicamente, isto é impossível. Essa declaração não é do Mauro Braga, é bíblica. O mesmo Jesus em quem você crê é o autor desse livro. Portanto, quando a Bíblia diz os mortos não têm participação no mundo dos vivos, nenhum tipo de participação. Isso entra é coerente com o que nós estamos estudando. Ora, se houve separação, se o pó voltou para a terra, o fôlego voltou para Deus, que é espírito, e não há mais comunicação, não há mais vida. Se não há mais vida, como é que alguém pode falar comigo, conversar comigo, se não há mais vida? Se ele não tem mais vida, diz que ele não tem mais amor, não tem mais ódio, aí a pessoa diz assim, mas eu tive um contato com a minha mãe, que estava muito preocupada com a minha vida, me mandou um recado, tal. Quer dizer, a Bíblia diz que não ama mais, não sente ódio, não pensa, não chora, não faz nada. Como pode ter contato comigo? Como não pode ter preocupação com a minha vida? Se ela não tem sequer nenhuma espécie de comunicação comigo por uma razão simples, porque ela está morta. Isso é a Bíblia que diz. Mas nós vamos ver mais. Nós vamos ver mais. Olha só, estamos em Eclesiastes 9. Olha no próprio capítulo 9, o verso 10. Eclesiastes 9, verso 10. Diz assim, tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pois, na sepultura, preste atenção, na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Uma das perguntas que nós nos propusemos a responder aqui esta noite, a resposta está nesse verso e está em dezenas de outros versos. Onde estão os mortos? Segundo a Bíblia. No céu com Deus? No inferno? É isso que a Bíblia falou? A Bíblia diz que os mortos estão na sepultura. Lá é o lugar dos mortos. Não importa se bom ou mal, se justo ou ímpio. Não importa. A pessoa morreu, o lugar que ela vai é para a sepultura. Depois que houver o julgamento, que nós vamos estudar mais adiante, e quando Jesus voltar, então ele dirá o destino final dos mortos. Os justos vão para o céu e os ímpios serão destruídos. Por ora, antes da volta de Jesus a este mundo e antes do juízo, do julgamento, os mortos, bons e maus, estão na sepultura, todos juntos, na mesma situação, aguardando. Portanto, outra coisa que se diz que não tem base bíblica. A minha avózinha que nesse momento está lá no céu com Jesus, está no céu? Está na sepultura. Porque ainda não houve um juízo,
Jesus ainda não voltou para que ela aí sim possa, de acordo com o julgamento, ir para o céu ou ser destruída. No momento ela está aguardando. Não está? Imagine, se a pessoa que morre e não houve o juízo ainda, nós vamos estudar isso melhor. Esse juízo ainda não terminou. Se ela ainda não foi julgada, como é que alguém que morreu já foi para o céu? Se não houve ainda o julgamento, como é que ela pode receber uma recompensa antes de ser julgada? Ou como é que alguém poderia ir para o inferno, entre aspas, porque nós vamos estudar o que é inferno na Bíblia? Não é um fogo eterno queimando, isso é uma besteira. Como é que alguém pode ir para o céu ou para o inferno antes de ser julgado? Onde você já viu isso? Que justiça é essa? Tem que haver primeiro o julgamento. Por isso a Bíblia é coerente. Enquanto se aguarda a volta de Jesus, com o juízo de Deus, os mortos estão em que lugar? Na sepultura. Todos. Todos. Exceto aqueles poucos mencionados pela Bíblia, expressamente mencionados como exceção, que foram levados ao céu por razões que nós vamos estudar daqui a pouco. São pouquíssimos nomes. Pouquíssimos. Moisés, Elias, Enoque, 24 anciãos, quando Jesus ressuscitou, e fica por aí. A Bíblia menciona que Maria, mãe de Jesus, está no céu? Não. Onde está hoje Maria, mãe de Jesus? Na sepultura. Não há uma declaração na Bíblia, nenhum verso que diga que ela está no céu. Como qualquer outro ser humano, ela está na sepultura aguardando a volta de Jesus. Nós cremos, obviamente, que quando Jesus voltar, para onde ela vai? Para o céu. Evidente. Mas no momento em que Jesus voltar, não hoje. Hoje ela está na sepultura, como qualquer ser humano. Então, quando, eu vou só abrir um parênteses, isso vai ser objeto de um outro estudo. Quando eu oro para Maria, a oração da Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Ela está morta na sepultura. Ela está ouvindo a minha oração? Ela pode interceder por mim? Ela está morta. De acordo com este livro, a Bíblia Sagrada, não há como dizer-se que Maria está no céu intercedendo por mim. Aí alguém vai perguntar, peraí, Mauro, mas por que todo mundo acredita nisso? Não é uma boa pergunta? Na Bíblia não está. Isso é uma crença popular que foi transmitida de pai para filho. Aqui não está. Aqui não está. O pai fala para o filho, que fala para o neto, e aí entre gerações vai se divulgando isso. Mas busquem uma linha nesse livro que diga isso. Só um verso que diga isso. Que Maria está no céu intercedendo por nós. Percebem como é importante estudar esse livro aqui? Isso não diminui Maria em nada, nem o nosso respeito por ela. Ela é a mãe de Jesus. É digna de todo o respeito. Mas isso não quer dizer que ela esteja ao lado de Deus no céu, intercedendo por nós. Biblicamente, isso é uma heresia. Isso não é verdade. Com todo o respeito que ela merece. Agora, neste ponto aqui, nós já descobrimos onde estão os mortos e o que é a vida e o que é a morte. Eu quero convidá-los, volta lá em Gênesis capítulo 2, que tem uma coisa muito importante para nós estudarmos aqui. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Bem, Deus criou o homem. Vimos no verso 7. Quando chega no verso 16, nós vamos ler o seguinte. Gênesis 2, verso 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Pois no dia em que dela comeres, certamente, o que diz aí? Morrerás. Deus estabeleceu uma condição para que o homem pudesse receber a vida eterna. A vida eterna é um dom de Deus. É um presente de Deus, gratuito. Mas ele estabeleceu uma condição. Você quer ganhar a vida eterna? Você quer receber a vida eterna? Existe uma condição. A condição aqui, neste momento, era a obediência. Neste momento. Depois a condição passa a ser outra. Aqui é a obediência. Deus disse, olha, vamos fazer um teste de fidelidade aqui. Você pode comer de todos os frutos do jardim, exceto daquela árvore ali.
Porque no dia que você comer daquela árvore, certamente você vai morrer. Por quê? Porque Deus é tirano? Já estudamos isso aqui. Não, porque Deus não pode eternizar uma raça de seres desobedientes. Como é que pessoas desobedientes podem viver a eternidade? Deus falou, você quer receber a vida eterna? Seja obediente. No dia que você desobedecer, você vai morrer. Você perdeu a eternidade. Conhecemos a história e o homem obedeceu ou desobedeceu? Desobedeceu. Qual era a penalidade imposta por Deus? A morte. Porque Deus não poderia dar a eternidade, a vida eterna, para seres desobedientes. Portanto, a morte aqui é morte mesmo. Fazer cessar a vida, como consequência do pecado. Mas aí, no capítulo 3, verso 4, quando Satanás vem ter o seu primeiro contato com a mulher, com Eva, incorporado numa serpente, o que nós lemos aqui? Gênesis 3, verso 4. Então, a serpente disse à mulher, já estudamos, quem está conversando com a mulher aqui não é uma serpente coisíssima nenhuma. Quem está conversando com ela é Satanás incorporado na serpente. Já estudamos isso aqui. A serpente disse à mulher, certamente, o que ele disse? Não morrereis. Veja, nós temos um problema aqui. Deus disse, se desobedecer, a consequência será a morte. Vem Satanás, olha para a mulher e diz assim, se desobedecer, certamente você não morrerá. Qual é o problema que nós temos aqui? Alguém está mentindo. Alguém mentiu para o homem. Alguém mentiu para o homem. Ou Deus ou Satanás. Um dos dois está mentindo. Uma das duas declarações é falsa. As duas não podem ser verdadeiras. Sem prosseguir, antes de prosseguir, eu, como cristão, apostaria que quem está falando a verdade é Deus. E você? Ou você apostaria que Satanás está falando a verdade? Eu apostaria que quem está falando a verdade é Deus. Satanás disse que não morre. Que você pode desobedecer, que você não morre. E aí aconteceu um problema. Aconteceu o problema que houve a desobediência. A morte não foi imediata, da mesma maneira que a penalidade de Deus não disse que seria. Deus disse assim, certamente morrerás. Não disse que era no mesmo dia nem no mesmo ato. Deus falou, certamente morrerás. Aí o casal desobedeceu, tiveram filhos, e nós conhecemos a história. Um do filho, Caim, matou Abel, o irmão matou o outro. Até aquele momento, o ser humano, Adão e Eva, conheciam o que era a morte? Não tinha a menor ideia do que fosse a morte. Até aquele momento eles não sabiam. Aí um irmão matou o outro, e eles viram ali o primeiro ser humano morrer. Bom, aí ficou um problema. Parece que Satanás foi desmascarado, não é? Deus falou, morrerás. Ele disse, não morre. E aí viu que morreu. Como é que ele ia sair dessa situação? Tenta pensar um pouquinho. Qual seria o argumento dele para não passar por mentiroso? Se você raciocinar um pouquinho, você vai perceber que ele tinha um argumento. Ele ia trabalhar com aquilo que o homem não conhece, que eu não posso ver, que eu não posso conferir se é verdade ou não. Ele vai trabalhar com alguma coisa que é obscura para mim. Então, a tese dele, quando ele foi desmascarado, porque houve a morte efetivamente, a tese dele é a seguinte, não, peraí, vocês não estão me entendendo. O corpo morre, mas a alma não. Não é uma boa saída? Eu tenho condição, eu e você, temos condição de saber se a alma morre? Eu estou vendo o que acontece depois que a pessoa morre, eu tenho condição de conferir. Eu só tenho a palavra de Deus e a dele. Deus disse, morre. E ele diz assim, só o corpo, a alma não. Pode continuar desobedecendo a Deus, porque você vai morrer, mas você vem numa outra vida, e depois numa outra. Sabe por quê? Porque só morre o seu corpo, a sua alma é imortal. Pode desobedecer a Deus. Você não vai perder a eternidade, porque você vai voltando sempre. Deus mentiu para você. A teoria da imortalidade da alma, de que a nossa alma não morre, ela tem um autor. E esse autor não é Deus. Eu lamento muito dizer isso, que nós temos respeito por todas as pessoas e por todas as religiões, mas eu estou aqui para ensinar a Bíblia. Estou mostrando para vocês
A teoria da imortalidade da alma tem um autor. Seguir esta teoria não é uma coisa inocente. Aparentemente, qual o problema? Eu posso acreditar? Não. Quando você segue esta teoria, você está escolhendo entre Deus e o inimigo de Deus quem você decidiu seguir e acreditar. A teoria da imortalidade tem um autor. O problema é que o mundo moderno, tudo que se faz hoje, gira em torno desta teoria. Todas as últimas novelas da Rede Globo, todas as últimas, mostram pessoas que morreram e reapareceram, vivos conversando com mortos, pessoas que reencarnaram. Tinha uma novela das 6 que a moça era a reencarnação de uma outra do passado, e todas as novelas trabalham essa teoria. Segundo a Bíblia, uma teoria totalmente anticristã, antibíblica e que tem um autor. E nós temos que falar isso claramente. A tese não é de Deus, a tese é de Satanás. Será que eu posso acreditar nisso inocentemente, sem nenhuma consequência? Eu diria que sim, enquanto não sei. Eu não posso cobrar das pessoas que acreditam nisso sinceramente, de coração. São pessoas sinceras, pessoas boas, pessoas que vão receber a salvação. Agora, eu passo a questionar essas pessoas quando a verdade de Deus chega até elas, e agora ela não tem mais o benefício da dúvida. Porque agora Deus diz assim, não, agora você sabe. E agora você está na posição de escolher. Vai continuar seguindo essa tese? Ou vai confiar em mim? É isso que Deus está perguntando. Enquanto eu não sabia, eu estava no tempo da ignorância. A partir do momento que eu passo a saber, aí é um problema meu com Deus. Porque agora eu sei a verdade. A teoria da imortalidade da alma tem um autor. Nasceu lá atrás, lá no Jardim do Éden. É antiga demais, não é moderna. Tem gente que pensa que nasceu há 2 séculos atrás, com um escritor chamado Allan Kardec. Tolice, besteira, a teoria nasceu lá no Éden. Lá no Éden. É velha demais. Isso aí já está batido demais. Para quem conhece a Bíblia, essa tese tem um autor. Ele tinha que justificar, né? Ele diz que o homem não morre. De repente o homem morreu diante dos nossos olhos, ele tinha que buscar uma saída. O que eu vou falar? Bom, eu vou falar que a alma não morre. Eles não têm como saber se morre ou não. Aí, vamos voltar àquele ponto. Com base nessa declaração, já vimos que os mortos não têm participação no mundo dos vivos, não sabem de coisa alguma, tudo isso. E vamos ver mais versos. A Bíblia diz que morre. Mantenha esses versos na sua mente. Aí, Satanás diz que não morre. De repente alguém diz assim, peraí, Mauro, você não vai me fazer mudar de opinião? E eu já ouvi isso. Tenho certeza que o pastor também. Você não vai me fazer mudar de opinião por uma razão muito simples, Mauro. Eu tive uma experiência pessoal e ninguém vai me dizer que eu estava enganado. Eu conversei com a minha mãe que estava morta. E eu tenho certeza porque ela me falou coisas que só ela sabia. São revelações, são segredos que eu contei para ela sozinha num quarto. E eu ouvi a voz da minha mãe e ela me revelou todos os segredos. Então eu tinha certeza que era minha mãe. Então eu prefiro confiar na minha experiência pessoal do que está escrito aqui. Só tem um problema. Ela disse que só ela e a mãe sabiam. Quem mais ouviu essa revelação? Satanás estava presente no quarto? Ouviu? Hoje você liga a televisão, tem humoristas que imitam a voz das pessoas com perfeição. Se você fechar os olhos, você tem certeza que é aquela pessoa. Né? Que poderes você acha que Satanás tem de fazer imitação de voz, conhecendo todos os detalhes da nossa vida, desde o dia que eu nasci? Todos os meus segredos, que eu penso que são segredos, que Deus conhece todos, Deus vai além, porque Deus conhece os meus pensamentos. E Satanás não. Satanás só sabe que ele vê. Pensamento ele não adivinha. Só Deus tem esse poder. Mas tudo aquilo que eu falei, que eu confidenciei para alguém, ele estava ouvindo. Então, que possibilidade você acha que há de ele ali imitar a voz da pessoa e contar todos os segredos? A tese não é dele? Não é ele que tem que provar a tese? Biblicamente é tão simples explicar isso. Mas eu vou provar. Apocalipse, capítulo 16. Vou provar o que estou dizendo. Apocalipse, capítulo 16. O verso é o 14.
E está escrito na Bíblia, na minha e na sua. Você pode ler. Esse verso é forte, mas eu vou ler porque está na Bíblia. E aqui diz assim, acharam? Aqui diz assim, Apocalipse, capítulo 16, verso 14. Diz assim, ó. O que diz a sua Bíblia? O que diz aí? Espíritos de quem? De demônios, que fazem o quê? Operam sinais, em algumas traduções, milagres. Pode parar aí. Pode parar aí. A Bíblia diz que espíritos de demônios também fazem milagres. Não são só os espíritos de Deus. Os de demônios também fazem milagres. Portanto, pode haver uma cura verdadeira. A pessoa foi curada mesmo, só que não por operação do Espírito de Deus, mas por espírito de demônio. Pode haver? Segundo a Bíblia, sim. Então tem gente que fica surpresa, que diz assim, mas eu fui curado, Mauro, só pode ter sido de Deus. Como? Se a Bíblia diz que demônio também faz milagre. Portanto, o milagre não é o elemento que distingue se a coisa vem de Deus ou do diabo. Não é, porque o diabo também faz. E Deus está dizendo para mim, Mauro, cuidado, porque milagre ele também faz. Portanto, se ele é capaz de operar milagres, ele pode conversar comigo, imitar a voz, ele pode fazer pelo que está escrito aqui? Claramente que pode. Portanto, eu não posso confiar na minha experiência pessoal, porque essa experiência pessoal não foi com Deus, mas foi com o diabo. Por quê? Porque numa área em que Deus diz que isso não pode acontecer. Se Deus diz que os mortos não se comunicam, e eu tenho contato com o morto, com quem eu estou falando? Espírito de Deus. A Bíblia está dizendo, está respondendo, não sou eu. A Bíblia está dizendo, você está tendo contato com o próprio diabo. Ele está operando os sinais, os milagres. Ele faz sinais, ele imita pessoas, ele pode produzir fenômenos. Então essa coisa, o copo se mexeu sobre a mesa, andou, tudo isso para o diabo é brincadeira. Isso aí ele faz o que ele quiser, esses fenômenos. Agora quero mostrar também 1 Coríntios, capítulo... Deixa eu ver se é 1 ou 2. 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, verso 14. Acharam? Diz assim, ó. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. A Bíblia está dizendo assim, você está admirado do que o Mauro está falando ali? Está admirado? Ele diz, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O que quer dizer isso? Que ele também, para me enganar e te enganar, ele também pode fazer o quê? O bem. Com o objetivo de me enganar. Então ele pode me curar? Pode. Ele me cura, é um bem para mim? Lógico. Mas qual o objetivo dele ao me curar? Me enganar. Então eu vou a um centro espírita, obtenho uma cura, através de médiuns que têm contato com mortos, obtenho a cura, em muitos casos a cura é real. E a Bíblia está dizendo, você está admirado por quê? Ele se transforma em anjo de luz, para te enganar. Por que você está admirado? Aí eu digo, mas senhor, como é que eu vou saber? Deus está dizendo, simples. Em centro espírita, em contato com os mortos, você tem dúvida que não sou eu que estou operando? Deus está perguntando. Como é que você vai saber? Quem mandou você ir lá? Eu disse que não é para ter contato com mortos. Você tem dúvida quem está operando? Que pergunta, né, para Deus. Senhor, como é que eu vou saber? Ué, quem mandou você ir onde eu disse para não ir? Quem mandou você fazer o que eu mandei? Agora você está na mão dele, ele te engana, faz o que ele quiser, te faz de bobo. Porque na verdade Satanás faz a gente de idiota. É isso que ele faz. Nós nos achamos muito espertos, ele morre da risada. Com os poderes que ele tem, morre da risada. Então, onde eu quero concluir? É simples. Se Deus disse que morto não se comunica, está na sepultura, por que eu fico inventando moda na minha cabeça? De querer explicações, eu quero testar, eu quero desconfiar de Deus. Porque eu acho que não pode ser assim. Não é possível que seja assim. Mas é assim. Está escrito que é assim. Quero concluir a mensagem. Vou ler um verso
claro, Ezequiel 18. Porque se alguém ainda, a esta altura do estudo, ainda pode ter alguma dúvida de que existe possibilidade da alma não morrer, a essa altura do nosso estudo aqui, se alguém ainda tem um restinho de dúvida, eu acho que esse verso aqui vai acabar com essa dúvida. Ezequiel capítulo 18. E olha o que diz esse verso aqui, Ezequiel capítulo 18, o verso é o 4. 18, verso 4, diz assim: pois todas as almas são minhas. O que é alma na Bíblia? Vida, pessoa. Alma é pessoa, alma não é um ser que fica vagando por aí, alma é pessoa, é vida. Então, todas as pessoas são minhas, todas as vidas são minhas. Como a alma do Pai, ou seja, como a vida do Pai, também a vida do Filho é minha. E aí a Bíblia diz assim, a alma que pecar, essa alma morre. O que diz aqui? A alma que pecar, essa morrerá. Você conhece alguém que nunca pecou? Portanto, todas as almas morrem. Besteira dizer a alma é imortal. Onde a Bíblia está dizendo que não, que a alma morre. Ou será que dá para interpretar esse verso aqui? Isso aqui é interpretação? A alma morre, ponto. Portanto, a palavra de Deus é clara nesse assunto. Não tem dúvida aqui. Não é um negócio que, depende, é aquela igreja que prega isso. Não tem nada disso não, gente. Está escrito aqui, na Bíblia de qualquer um de vocês. Traga a tradução que você quiser. A Bíblia que você quiser, você vai ler o que está escrito aqui. Bíblia católica, evangélica, não sei o quê. Pode pegar qualquer Bíblia. É isso aqui que vai estar escrito. A alma morre. E é ponto. A tese que não morre é de Satanás. E essa é a questão. Eu posso aceitar ou não, eu tenho livre-arbítrio. Eu posso dizer, Senhor, o Senhor escreve muito bem, o seu livro é muito bonito, fala de Jesus, eu achei hiper interessante, até gosto de ler, mas esse negócio que o Senhor escreveu aqui eu não concordo. Deus me dá livre-arbítrio para não concordar com o que ele escreveu. Eu posso dizer, eu prefiro acreditar que a alma vive. Deus te deu esse direito. Depois arca com as consequências. Depois você arca com as consequências. Que a vida é assim, a gente toma decisões, depois arca com as consequências das decisões que tomamos. Se eu vou a um agiota pedir dinheiro, quer maior alívio quando você está apertado numa situação difícil, que você não consegue empréstimo em banco em nada, não é bom o agiota? Ele é rapidinho para resolver seu problema. Em 5 minutos você sai com dinheiro no bolso. Satanás é assim também. Quando você vai pedir solução para ele, às vezes em 5 minutos ele te dá a solução. Mas você já tentou se livrar de um agiota? É fácil. Tenta se livrar de Satanás depois que você fez negócio com ele. Tenta. Faz negócio com ele, depois tenta se livrar dele. Diz assim para ele, muito obrigado, você foi bom, agora não quero mais saber de você não, eu vou voltar para Deus. Ele fala assim, opa, calma aí, negão. Calma aí, não é assim não. Você fez negócio comigo, agora nós vamos conversar. Será que eu estou exagerando aqui no que eu estou falando? Será que ele entrega de graça, facinho, para Deus, de volta? Não é assim não, bateu na porta dele, tem que conversar. Vamos ler Hebreus capítulo 9 e eu quero encerrar. Hebreus 9, lá no fim da Bíblia, Novo Testamento. Vou encerrar. Hebreus 9, verso 27. Hebreus 9, 27. Diz assim, e como aos homens está ordenado morrer quantas vezes? O que diz a sua Bíblia? Morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Gente, esse verso aqui destrói o Espiritismo. Porque o Espiritismo prega que você morre, reencarna, morre, reencarna. Não é isso que o Espiritismo prega? Você vai reencarnando tanto, até purificar o seu espírito e tal. Isso que é o centro da doutrina espírita. É a reencarnação. Tantas quantas forem necessárias para você purificar o seu espírito. A Bíblia diz que o homem morre quantas vezes? Uma só. Destruiu o Espiritismo. Só esse verso aqui. Destruiu. Primeiro que você não vai encontrar na Bíblia a palavra reencarnação. Você vai encontrar uma outra. Qual é a outra? Ressurreição. Reencarnação a Bíblia não fala, fala em ressurreição.
E o que é preciso para uma pessoa ressuscitar? O que é preciso? Qual é a condição para alguém ressuscitar? Estar morto. Se eu estou vivo através da minha alma, a Bíblia falaria em ressurreição? Não, se eu estou vivo, se a minha alma está viva, não vai me ressuscitar. Só posso ressuscitar porque eu estou morto, estou na sepultura. Portanto, a Bíblia diz que o homem morre uma única vez. Como alguém pode pregar que você morre várias vezes? Reencarna, morre, reencarna, morre. Percebem? A Bíblia é coerente, a tese não é de Deus, por isso todas essas contradições. É porque a tese não é de Deus. Vai entrar em contradição com o resto da Bíblia toda. Daí, quando você vai conversar com o espírita, com a Bíblia na mão, acabou a conversa. Porque o espírita não consegue defender a doutrina espírita pela Bíblia. Não tem como. Ele vai defender através do livro dos mortos, o Evangelho segundo Allan Kardec. Esse é o livro que eles usam. Discuta isso com a Bíblia na mão com o espírita. Ele não tem como defender a doutrina espírita. Ele não tem. Eles usam o Evangelho segundo Allan Kardec. Legal, né? Amanhã, sim, o Evangelho segundo o pastor César Reis. Não é legal? Evangelho segundo Mauro Braga. Já pensou? A minha interpretação do Evangelho foi isso que Allan Kardec fez. Quem que eu prefiro seguir? O original, Deus, ou um homem que diz que interpretou a Bíblia? Com a Bíblia na mão, o espírita não consegue defender a sua doutrina. Porque ela não é baseada na Bíblia. A doutrina espírita não é baseada na Bíblia. E nem pode ser, porque há um claro conflito. Gente, para encerrar, eu quero encerrar com duas historinhas. Semana que vem, na segunda parte desse estudo, se eu fosse você, eu não perderia. Nós vamos pegar agora, semana que vem, algumas passagens bíblicas e alguns versos que são utilizados, às vezes, em que as pessoas acham que pode haver alguma confusão. Vou dar exemplo. Parábola do rico e Lázaro. Outras passagens bíblicas, quando diz que o ladrão na cruz, estarás comigo no paraíso, né? Hoje, então tem gente que diz assim, está vendo, o mal do ladrão foi naquela mesma noite encontrar com Jesus no céu. Nós vamos pegar esses versos que algumas pessoas tentam distorcer e vamos analisá-los à luz da Bíblia para você ver se tem alguma confusão. Então eu vou usar os textos que são mal interpretados a respeito do que acontece com os mortos e nós vamos estudar na próxima semana. Então hoje você viu o que diz a palavra de Deus. E a semana que vem você vai saber o que é que as outras pessoas que não creem como nós, no que eles tentam se basear. Não é bom você saber os dois lados? Para você poder saber o bom. E o que os outros dizem? Por que algumas igrejas evangélicas não creem como nós? Você vai saber semana que vem. Nós vamos estudar e vocês vão ver se eles têm razão ou não. Vocês vão concluir, não nós. Nós vamos estudar. E vocês vão perceber se há base bíblica para aquilo que alguns defendem. Então, tema da semana que vem. Alguns textos mal interpretados que tratam em relação à questão dos mortos. Parábola do rico e Lázaro e outras coisas. Não perca, porque é muito importante você saber isso. No que alguns se baseiam, tá? Não deixe de ver isso, porque senão você vai ficar com o estudo manco, uma perna só, né? Você precisa ficar com esse estudo completo. Eu quero encerrar contando duas histórias. Uma eu já contei tantas vezes, mas aqui na classe bíblica eu acho que ainda não. A primeira delas é de um garoto que estava assistindo ao culto. E nós temos o hábito que no final do culto o pastor fica lá na frente para cumprimentar as pessoas que estão saindo. E aquele menino que ficou quieto o culto inteiro, quando chegou na porta assim, para cumprimentar o pastor, ele estava com a mão para trás. Aí a mãe falou assim, filho, cumprimenta o pastor. E ele, com a mão para trás. E a mãe olhou, filho, que é isso, filho? Falta de educação? Dá a mão para o pastor, cumprimenta. E ele... E a mãe foi pegando o braço dele assim, puxando, filho, dá a mão para o pastor. E foi puxando e o garoto assim com a mão fechada, né? Filho, que negócio é esse? Dá a mão para o pastor, cumprimenta o pastor. Aí na hora que o pastor foi abrir a mão do menino, tinha uma pedrinha dentro assim. Ele tinha medo que o pastor roubasse a pedrinha dele. Então ele ficou com a mão fechada, falou, se eu capaz do pastor tirar a minha pedrinha. Tem gente que vem para a igreja assim. A pessoa vem com a sua pedrinha daquilo que ela acredita. Aí senta aqui, ouve a verdade e tem medo que o pastor arranque a pedrinha da mão dela. Mas tem a hora que você tem que se livrar da pedrinha, não tem jeito. Isso não é um trabalho que o pastor faz, isso é um trabalho de Deus. Se alguém aqui essa noite, por acaso, entrou aqui com alguma pedrinha equivocada, está na hora de você jogar essa pedrinha fora. Não adianta você esconder a mão e dizer, a minha pedrinha ninguém toma.
Essa é a questão de salvação. Não é uma questão de briga de igreja, de religião. Não, o que está em jogo é a sua salvação. O que Deus quer é que você conheça a verdade. Então, se a sua pedrinha, se você descobriu que está equivocado, se desfaz dessa pedra de uma vez, joga fora. Na vida a gente tem que crescer espiritualmente e não ficar estagnado. Né? A vida é assim, é uma sucessão de conhecimentos. Hoje eu sei determinadas coisas, amanhã eu posso descobrir que eu sabia menos, sabia pouco. Não que eu estava errado, mas eu não sabia tudo. A gente tem mania de pensar assim, eu não estou errado. Mas quem está dizendo que você está errado? O que está se dizendo é que há mais coisas que você pode saber. Você pode crescer e saber mais. E quando você sabe mais, você está melhor do que antes. Então essa noite, quem sabe você tem aprendido mais do que sabia antes. Né? Não é questão de estar errado ou não. Um advogado, ele havia se formado, recém-formado. E ele queria começar a vida por cima, já como um profissional famoso. E o que ele fez? Ele foi ali, alugou uma sala ali na Avenida Paulista, num ponto nobre da cidade, alugou um conjunto comercial, colocou ali o seu nome, advogado, doutor fulano de tal, e no seu primeiro dia de trabalho estava ele lá para começar a atender, não tinha nem secretária ainda, né? Desconhecido, e ele estava aguardando o primeiro cliente. De repente tocaram campainha do escritório. O que ele fez? Antes de atender, ele tirou o telefone do gancho, foi lá, abriu a porta e disse assim, aguarda um instantinho que eu estou ao telefone e eu já falo com o senhor. Voltou para o telefone e continuou falando no telefone como se estivesse conversando com a pessoa, né? E disse assim, pois é, como eu ia dizendo ao senhor, esta causa que eu ganhei para o senhor era uma causa muito importante, eu fico satisfeito de ter ganho. Não, o senhor não precisa se preocupar não com a questão dos meus honorários, isso não é importante. Esses 100 mil reais que eu lhe cobrei, o senhor pode me pagar quando o senhor tiver. Isso não tem a menor importância. Tá bom? Eu fico satisfeito de ter ganho o processo para o senhor. Olha, o senhor vai me desculpar, eu tenho aqui uma pessoa para atender e depois falamos com mais calma. Não se preocupe com os honorários. Quando o senhor tiver dinheiro, o senhor me paga. Isso não é importante. Desligou o telefone, olhou para o rapaz que olhava para ele e disse assim, pois não, o que eu posso atendê-lo? E o rapaz olhou para ele e disse assim, eu sou da companhia telefônica e eu vim instalar a linha. A mentira é assim, você sabia? A mentira é exatamente assim. A mentira, quando ela é descoberta, ela faz com que a gente se sinta ridículo. E é a mesma coisa em relação a algumas coisas que nós passamos a vida acreditando e de repente descobrimos que acreditamos numa mentira. Acreditamos em algo que não tinha o menor fundamento. Em relação ao tema dessa noite, tem muita gente vivendo no mundo sinceramente enganada. A pessoa tem convicção de que está certa. Até que um dia abre a Bíblia, estuda e descobre o quê? Que passou a vida sinceramente enganado. Qual é a nossa função? Mostrar para as pessoas, olha, você é muito querido, você é uma pessoa amada por Deus, você é uma pessoa sincera. Mas, cara, você está enganado. Contra fatos, contra evidências, não há argumentos. Quando a gente abre esse livro aqui, não tem o que discutir. E não adianta brigar com Deus. O que eu tenho que fazer? Reconhecer, Senhor, me perdoa. A gente tem que ter bom senso e reconhecer e falar, bom, aprendi. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração e na próxima quarta, então, nós vamos fazer a segunda parte deste estudo. Na próxima, o que eu falei? A quarta é a outra classe, às vezes mistura, a classe bíblica lá do Brooklyn, né, pastor? Aqui é sexta-feira. Senhor Deus e nosso Pai, depois de estudarmos um pouco mais sobre Tua Palavra nesta noite, reconhecemos, Senhor, que precisamos estudar mais, aprender mais, mas acima de tudo termos coragem de fazer aquilo que Tu queres de cada um de nós. Em Tua Palavra seja fundamentada nossa crença, Senhor. Que nós realmente possamos depositar em Jesus, confiar em Sua Palavra e fazer a Sua vontade em nossa vida. Os nossos amigos que estão aqui, leva-os agora para os lares, protegidos pelos Teus santos anjos. Cuida deles, Pai, e se for o Teu plano e a Tua vontade, na próxima sexta-feira, retornemos aqui para continuar esse estudo a respeito da salvação em Cristo Jesus. Dá-nos uma noite feliz, uma bênção especial hoje à noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Que o Senhor lhe abençoe e guarde. Que o Senhor esteja com você. Que Ele sempre ilumine o seu caminho e que a paz inunde o seu viver. Amém. Sinais dos tempos. Os acidentes têm crescido de forma assustadora nos últimos anos. Acidentes de trabalho, de trânsito e acidentes aéreos têm feito vítimas fatais no mundo inteiro. Milhares de pessoas morrem todos os anos por esse motivo. Lares desfeitos, viúvas inconsoláveis, órfãos sofredores. Este é um quadro triste e lamentável. Mas ouça o que diz Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Todo o sofrimento terá fim com a volta de Jesus. Esta promessa nos faz desejar ainda mais que Jesus volte e traga a paz e a segurança que todos queremos. Se alguém aqui essa noite, por acaso, entrou aqui com alguma pedrinha equivocada, está na hora de você jogar essa pedrinha fora. Não adianta você esconder a mão e dizer, a minha pedrinha ninguém toma. Essa é questão de salvação. Não é uma questão de briga de igreja, de religião. Não, o que está em jogo é a sua salvação. O que Deus quer é que você conheça a verdade. Então, se a sua pedrinha, se você descobriu que está equivocado, se desfaz dessa pedra de uma vez, joga fora. Na vida a gente tem que crescer espiritualmente e não ficar estagnado. Né? A vida é assim, é uma sucessão de conhecimentos. Hoje eu sei determinadas coisas, amanhã eu posso descobrir que eu sabia menos, sabia pouco. Não que eu estava errado, mas eu não sabia tudo. A gente tem mania de pensar assim, eu não estou errado. Mas quem está dizendo que você está errado? O que está se dizendo é que há mais coisas que você pode saber. Você pode crescer e saber mais. E quando você sabe mais, você está melhor do que antes. Então essa noite, quem sabe você tem aprendido mais do que sabia antes. Não é questão de estar errado ou não.